Olá, bem-vindos a mais uma aula de quinta-feira de análise de processos minerais. Hoje, em tempo real mesmo, acabei de colocar praticamente esses processos nos meus stories no Instagram. E vocês vão ter um plus aqui, vou trazer um terceiro processo de uma situação muito comum que gera muitas dúvidas. Mas, basicamente, os três processos são autorizações de pesquisa. Eu vou mostrar só o número de um dos processos. Os outros dois, como são de clientes, eu não vou conseguir compartilhar o número com vocês, mas eu vou compartilhar os eventos para a gente estudar cada um desses eventos de forma que fique bem claro o entendimento para vocês. Quando vocês se depararem com esse tipo de situação, vocês já vão saber como resolver. Então, vamos lá, vocês já estão vendo a minha tela aqui do Instagram. Finalmente, fazia tempo que eu não conseguia compartilhá-la. E aqui vocês estão vendo o que é esse processo 1 que eu trouxe. Primeiramente, é entender o que levou à caducidade do título minerário, desse título minerário aqui. Vamos entender as fases do processo. Coloquei 4 perguntas, tá? Primeiro, a opção seria a apresentação do relatório de pesquisa, o pagamento da taxa anual por hectare, resposta à exigência ou protocolo do requerimento. Qual dessas opções que a obrigação não foi cumprida para esse processo minerário específico? Qual dessas obrigações não foram cumpridas? E aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês entenderem uma coisa muito legal desse processo, que a gente tem que olhar ele de forma global. Nos stories eu coloco só mesmo os eventos do cadastro mineiro, mas aqui eu vou aprofundar um pouco mais com vocês, porque esse é o processo que eu posso mostrar o número, por exemplo. Então, o que aconteceu com esse processo minerário? Teve o alvará de pesquisa publicado lá em 2012 para 3 anos. Então, esse alvará de pesquisa era válido até 2015, né? 2012, 2013, 14, 15, até 2015, contando os 3 anos. Quando a gente tem a primeira obrigação que a gente tem do alvará de pesquisa é o comunicado do início dos trabalhos após 60 dias. Aqui não teve a comunicação do início dos trabalhos de pesquisa, mas não é isso, não é o motivo que leva à caducidade do título, a não comunicação do início dos trabalhos de pesquisa. Você é multado por não comunicar, mas não chega a perder o alvará de pesquisa. Aqui teve pagamento da taxa anual por hectare, como esse alvará foi publicado no mês 7, no segundo semestre, o vencimento da taxa é janeiro, até 31 de janeiro mesmo. Então, foi paga a primeira taxa do primeiro ano. Só que passaram os outros anos, 2014, por exemplo, não foi paga a taxa, que deveria ter sido paga até 31 de 2014. E aqui a ANM veio e aplicou o auto de infração em 10 de 3 de 2014, que aí, após a aplicação do auto de infração, o titular tem 30 dias para se defender, mas geralmente não tem motivo para defesa. E, na sequência, a ANM vem e aplica a multa, geralmente 30 dias depois, seguindo a regra. Mas pode demorar muito mais. Talvez vocês se deparem com um processo que até hoje nunca foi autuado, nunca recebeu o auto de infração, nunca, ou então a multa ainda não foi aplicada. Porque quando essa multa é aplicada, o titular ele pode recuperar essa área, que na verdade ainda não está perdida após essa multa ser aplicada. O titular tem 30 dias para fazer o pagamento da taxa anual por hectare. Como aqui ele não fez, é que a multa foi aplicada em 28 de 5 de 2014. Então, até 28 de 6 de 2014, ele poderia pagar a multa e continuar com o alvará de pesquisa dele, só que ele não fez pagamento. Em 15 de 7 de 2014, o alvará foi caducado, porque não houve pagamento da taxa anual por hectare. Não é nem da multa, a gente é da taxa anual por hectare. Ele não pagou a taxa anual por hectare. Ele foi, aí ele ainda foi aqui, se a gente continuar olhando os eventos, ele ainda continuou recebendo aqui o auto de infração da multa de novo, em 2015, já referente na verdade nem deveria mais ser referente ao ano de 2015. Aqui deve ter sido ainda referente ao ano de 2014 que ele não pagou. O que aconteceu com essa área? Isso é o mais interessante. Aqui, ela entrou em disponibilidade já em 2016. Em 2016, 17 de 10 de 2016, ainda estavam vigentes o procedimento antigo de disponibilidade da ANM. Mas aí ele foi suspenso em finalzinho de 2016, que foi dezembro, que aí ficou 4 anos suspenso e é o que a gente conhece hoje, o procedimento atual. Mas lá em 2016 não teve protocolo de nenhum tipo de proposta de habilitação, que era o sistema na época. Então a área ficou livre 60 dias depois da publicação desse edital. Beleza? A área ficou livre, esse titular poderia ir lá e requerer novamente. Só que aqui tem duas coisas importantes para vocês observarem. Pegar
esse número de processo e levar para o Sigmine para ver se já não existe outro processo requerido na área, ou então vir até aqui mesmo pelo Cadastro Mineiro para observar a poligonal desse processo, porque por aqui a gente também consegue saber se teve ou não teve, se não se teve ou não teve algum protocolo de requerimento. Então, aqui, ó, esse é a poligonal original desse processo de 2012. E aqui a gente vê que já tem uma interferência aqui com esse processo de 2020. Isso aqui eu achei muito estranho, o recorte desse processo minerário. E eu fui olhar lá no Sigmine para entender o que era esse recorte. Que assim, a gente não pode requerer a área dessa forma, tem que requerer assim as coordenadas norte-sul fazendo linha reta. E aí eu fui entender por que que teve esse recorte aqui, porque está sobrepondo uma unidade de conservação e de proteção integral, que é um parque nacional, nesse caso específico. E aí, realmente, se o titular for requerer, esse antigo titular for requerer essa área, esse pedacinho que aqui ainda aparece livre, está tudo sobrepondo esse parque. Então, aqui a gente vai ver no Sigma que não tem registro de processos minerários, e esse processo aqui de 2020 foi recortado dessa forma, porque é o limite do parque. Então, não pode ter atividade de mineração nesse parque. Então, isso é para vocês ficarem atentos quando vocês se depararem essas situações, porque a gente não pode se apegar somente aos eventos do Cadastro Mineiro. Então, esse foi o primeiro processo minerário que eu queria que vocês ficassem mais atentos a esses tipos de situações. O segundo processo minerário, eu vou voltar aqui só nas histórias para a gente ver. Então, aqui a obrigação que não foi cumprida do primeiro foi o pagamento da taxa anual por hectare. A segunda obrigação, a segunda pergunta que eu fiz do primeiro processo é se é possível requerer a área. Quando a gente olha só os eventos aqui, a gente chega à conclusão que sim, porque a área está livre. Mas, igual eu falei para vocês, a gente tem que olhar todo o contexto, verificar se, como lá de 2016, verificar se já não teve um outro processo minerário, um outro processo minerário sobrepondo, se já não tem outro processo minerário sobrepondo essa área. Tem que verificar essas questões desses limites de unidade de conservação, por exemplo, foi o caso desse Parque Nacional, nesse caso específico. Então, assim, a princípio a resposta é sim, mas aqui é para vocês pensarem um pouco mais. A gente precisa, nesses casos, analisar mesmo o contexto do processo como um todo. Vamos para o processo 2, então. O processo 2 também é um alvará de pesquisa, e a primeira pergunta que eu fiz é se o alvará de pesquisa estava válido quando a sessão total foi protocolizada. E aqui tem o evento de sessão total. Esse é um dos processos que eu não vou mostrar o número para vocês, mas eu vou mostrar aqui os eventos de forma mais clara, que nos stories fica bem pequenininho. Então, aqui o alvará de pesquisa, a mesma coisa, publicado para 3 anos. Aqui já teve o cumprimento da obrigação do comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. Só que aqui ele não pagou nem a primeira taxa anual por hectare. Aqui ele deveria ter pago até 31 de 1 de 2016, que o alvará foi publicado. Não, desculpa, tinha que ter pago em 2015 mesmo. Foi publicado em 2 de janeiro de 2015. Então, o vencimento dessa primeira taxa seria 31 de 7 de 2015. Não tem registro desse pagamento. E só, olha só, esse aqui a ANM já demorou muito mais para aplicar o auto de infração. Somente em 16 de 9 de 2015, não, na verdade não demorou tanto, né, que era o mesmo ano. 2 meses depois, praticamente, a ANM foi lá e aplicou o auto de multa, a infração referente à multa, o auto de infração referente à multa. Mesma explicação do processo anterior. 30 dias para o titular apresentar defesa, não apresentou nada, a multa é aplicada. A multa foi aplicada até alguns meses depois. Então, aqui o titular ele poderia ter feito o quê? 60 dias, até 30 dias depois aqui de 9 de 11 de 2015, ele poderia ter pago a taxa anual por hectare, o primeiro vencimento, primeiro TH, para ele continuar com esse título autorizativo de pesquisa. Só que ele não pagou, e na sequência a ANM foi lá e cancelou esse alvará de pesquisa, deu caducidade do alvará de pesquisa. Quando vocês verem alguns eventos do tipo alvará de pesquisa caducado, nulidade do alvará de pesquisa, baixa transcrição de alvará, isso tudo é referente geralmente a pagamento, não pagamento de taxa anual por hectare. E aí, o alvará de pesquisa é cancelado, é basicamente isso. Então, aqui o titular ele não cumpriu essa obrigação da taxa anual, do pagamento da taxa anual por hectare. E o que acontece aqui? Ele foi fazer uma sessão em 2021,
mas ele não tinha mais título de pesquisa para fazer sessão. Entende? Que esse título foi cancelado lá em 2015. Então, essa sessão foi negada, mas foi negada com razão, porque ele não tinha mais um alvará de pesquisa para fazer essa sessão. Não era mais dele. E o que vai acontecer com essa área? É o tipo de situação que a área vai ser colocada em disponibilidade. Se o titular quiser recuperar essa área, ele vai ter que aguardar a publicação de um edital de disponibilidade e ele vai precisar manifestar interesse, e aí vai ter que contar com a sorte um pouco para só ele ser o interessado, porque se mais de uma pessoa manifestar interesse, a área vai para leilão, vai para a segunda etapa de disponibilidade. Então, isso aqui é uma situação bem delicada para esse titular, por exemplo, se ele quiser recuperar a área. E aqui eu coloquei algumas opções do que uma pessoa interessada pode fazer, considerando os eventos descritos, se ela quiser essa área. Então, ela tem que aguardar a publicação do edital. E o último processo, esse aqui é o Plus, que eu vou dar para vocês. Aqui, de forma geral, é só para eu explicar um pouco um evento que tem no Cadastro Mineiro para alguns processos, que isso é bem importante vocês entenderem quando vocês se depararem com essas situações. Eu não sei se vocês vão conseguir ver minha tela, vou só diminuir um pouco aqui agora. O que acontece? Aqui, esse processo, ele meio que veio da mesma linha dos processos anteriores. Aqui teve baixa transcrição do alvará, por não cumprimento de obrigação. Esse caso aqui, eu acho que foi o pagamento da taxa anual por hectare também, que não foi pago. E aqui o alvará de pesquisa, ele foi caducado. Eu até tinha visto já aqui para mostrar para vocês. Teve aqui alvará de pesquisa para 3 anos, não pagou o primeiro ano, aí protocolou uma licença ambiental, mas enfim, não tinha pago, não tinha registro de pagamento aqui. Ele fez o parcelamento da multa e pagou a taxa anual por hectare, mas aí assim, ele veio recebendo as infrações pelos próximos anos. E aqui a ANM deu abaixo no alvará dele em 2019. E ele foi apresentar um relatório em 2020. Mas aqui nesse caso não fazia sentido mais ele apresentar esse relatório final de pesquisa positivo, porque ele deixou de cumprir essa obrigação de pagamento da taxa anual por hectare. Então, aqui, ele não, se ele tivesse pago isso aqui primeiro e depois tivesse apresentado o relatório final de pesquisa, aí sim teria chance. Nesse caso específico dele, teria que entender o que é teve esse parcelamento, multa, se foi só a multa, se foi a taxa. Aqui teve um pagamento de taxa, mas taxa de qual ano? Então, esse aqui a gente consegue talvez pegar essas informações um pouco melhor quando for analisar de fato os autos do processo. Esse aqui é de 2016, então ele teria que pagar 2017, 2018, 2019. Então, aqui parece que ele não pagou os 2 anos seguintes, a não ser que ele tenha parcelado tudo aqui nesse parcelamento que ele fez em 2018, mas não tem como a gente saber. Mas se teve abaixo do alvará é porque não houve o pagamento das taxas anuais por hectare. Também não fazia sentido ele apresentar esse relatório final de pesquisa. E aqui ele terminou de pagar as taxas todas, só que ele pediu uma guia de utilização que foi indeferida. Por quê? Porque ele não tinha mais alvará de pesquisa válido. Foi dada a baixa transcrição aqui embaixo, mas o ponto importante aqui é que essa área ficou disponível, né, elegível para disponibilidade, e a ANM colocou esse evento aqui, ó, apta para disponibilidade, em 21/3/2023. A ANM faz esses estudos quando ela faz o levantamento do ano das áreas que vão entrar nos próximos editais de disponibilidade. Então, esse levantamento é recente e está sinalizando para a gente que essa área tem chance de entrar nos próximos editais de 2023, porque a ANM já fez um filtro em relação a essa área. Então, para esse titular, a notícia boa, diferente do outro que ainda tem que esperar, desse aqui que ainda tem que esperar a área ficar apta e tudo mais, para ter uma garantia um pouco maior que vai entrar no edital de disponibilidade de 2023, essa aqui está mais próxima, digamos assim. Mas não quer dizer que essa área, por exemplo, a gente não pode pegar o número do processo e cadastrar lá na nominação de áreas. Então, são algumas coisas que a gente pode usar ao nosso favor, algumas ferramentas. Na aula de hoje é isso que eu tinha para trazer para vocês, esses 3 processos assim bem interessantes com situações de forma geral parecida, mas com tratativas um pouco diferentes. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira de análise de processos minerais.